Olá, turma de Biomatemática, Biologia, primeiro semestre. Trataremos nessa aula de logaritmos sobre nosso conteúdo que aborda muitas situações biológicas. Todas as situações biológicas que saturam, elas tendem a ter uma curva log. Então, nessa aula, nós teremos definições de log e curvas log, mas voltadas à biologia e não voltadas às propriedades intrínsecas dos logaritmos. Então, a gente vai ter um pouquinho diferente daquelas bases logs que nós estudávamos anteriormente, na matemática, pelo menos do fundamental. Mas vamos lá. Uma teoria necessária uma teoria inicial é necessária, ou seja, nós não podemos também lidar com log sem entender as suas propriedades e as suas limitações, certo? A característica do log principal é possuir a base e o logaritmando reais, certo? Tem que ser reais e positivos, ou seja, o logaritmando nunca vai chegar a zero. Ele vai tender a zero, mas nunca vai chegar a zero. E a base vai ser positiva, e diferente de 1. Assim como a visão exponencial, a base, quando ela é entre 0 e 1, ela gera uma curva log negativa, e quando a base é maior que 1, gera uma curva log positiva ou crescente. Vamos ver depois exemplos mais práticos. Então, nós temos que o log de A na B é igual a x, certo? Ou podemos dizer, então, que B é o logaritmando, A é a base e x é o logaritmo, certo? Logaritmo de x na base A é o nosso tradicional. Bom, primeiro, como resolvemos isso? A parte mais básica, já que nós não vamos trabalhar com propriedades sim com gráficos, nós vamos atribuir essa primeira relação que nós temos, mostrando que nós temos uma transformação do logaritmo em um comportamento exponencial, alterando seus valores. A base realmente se torna uma base, o logaritmo se torna a resposta e logaritmando se torna o nó. A base se torna, certo? O A, certo? O B, o nosso logaritmando, se torna a resposta e o x, o nosso logaritmo, se torna o expoente. Então, nós vamos trabalhar com as funções sempre com o x no expoente, certo? Bom, com esses valores que nós teremos, certo? Nós poderemos, então, montar depois relações que são as curvas. Nas curvas logaritmos, já nós vamos trabalhar as funções. Então, vamos. Isso é uma definição inicial, certo? A gente vai ver que essas definições são as bases, mas nas funções nós enxergaremos o que realmente nos destina o nosso trabalho. Então, veja, certo? Aqui nós temos um logaritmo igual a x e aqui nós temos o x dentro na relação. Então, ali na primeira parte é basicamente uma estrutura. Agora, aqui é o formato de trabalho. Então, qual formato você vai trabalhar? O formato da função logaritmo, onde vai ser uma função de x igual a log a na x. Então, essa é a nossa equação única e característica de ser trabalhada. Ou seja, y é igual a log de a na x. Essa é a função log destinada ao nosso trabalho. Nessa função log, eu vejo que a base a, ela se torna a base exponencialmente, certo? O x, certo? Que era o nosso antigo b logaritmando, ele se torna agora a nossa resposta, certo? Veja, aqui nós temos I lá igual a B, nós vamos ter igual agora igual a X, e o Y, que era a nossa resposta, se torna o expoente. Então, todo mundo muda de lugar, certo? O Y era o resultado, vira expoente. O X era o logaritmando, vira resultado. E o A se torna a base. Então, essa é uma transformação necessária para que se possa trabalhar. Bom, nessa configuração, se eu atribuir valores de x e coletar valores de y,
eu vou ter que fazer aquele trabalho de bases iguais, simplifica expoentes. E para o nosso trabalho agora não tem grandes utilidades. Então, o que nós faremos? Nós atribuiremos valores de y e coletaremos valores de x. Nós vamos fazer o trabalho inverso. Sempre atribuímos x e coletamos y. Nesse trabalho de log, nós vamos atribuir valores que são valores de y e iremos coletar valores de x. Certo? Vejamos. Vejamos então, perdão. Vamos lá. Nossa primeira curva, uma curva crescente. Certo? Por que uma curva crescente? Porque a base é maior que 1, é uma base 2. Então, y é igual a log de 2 na x, vai gerar 2 elevado a y é igual a x. Então, novamente, eu atribuo valores de y e coleto valores de x. Então, eu atribuo valores de y, atribuir de menos 4 até 6, para mostrar o quê? Que abaixo de menos 4, essa curva tenderia muito mais a zero e não teria nenhuma diferença no comportamento. Agora, o maior, ou seja, o 2 elevado a 6, mostra uma saturação. Certo? Nós observamos que quando o y cresce uma unidade de 5 para 6, o x vai crescer 32 unidades. Vendo uma visão inversa, nós temos que aplicar 32 unidades em x para apenas crescer uma unidade em y. Então, veja, o x tem que crescer muito para o y crescer bem pouquinho. Então, essa característica se dá a ideia de quê? De saturação. Certo? Veja, quando você estava entre x, 1 e 2, certo? Para que o comportamento existisse em y, é linear. O x crescia de 1 para 2 e o y cresce de 0 para 1. Então, eles têm o mesmo comportamento. Já quando o y tem que crescer de 1 para 2, eu já tenho que dar 2 unidades para o x. Ou seja, o x tem mais trabalho para que o y possa crescer. E esse maior trabalho do x vai chegar ao ponto de 32 unidades de 5 para 6. Se fizesse de 6 para 7, seríamos 64 unidades para trabalhar para que aumentasse uma única unidade em y. Então, veja, o crescimento em y, depois de um certo período, se torna muito complexo. Certo? Essa é uma curva tradicional que a gente chama de saturação. O aspecto decrescente dessa curva se dá com a base menor que 1. Certo? Quando nós temos, por exemplo, uma base 1,5, 0,5. Nós vemos que esta curva ela tende a zero e depois ela tem uma excreção muito pequena. Para o x sair de menos 3 para o menos 4, ele precisa de 8 unidades. Certo? Se ele fosse do menos 4 para o menos 5, precisaria de mais 16. Menos 5 para o menos 6, mais 32. Semelhante ao que nós tínhamos visto nesse processo. E como eu coloquei aqui o inverso, para vocês verem como o 6 em cima e o 5 não contribui com nenhuma diferença no nosso processo. Então, essa é uma curva de excreção, onde limita-se o final da quantidade a ser excretada, tendo grande dificuldade. Isso é um processo de limpeza. Chega a ser um momento que, para fazer uma limpeza mais pura num sistema, você tem que doar muita energia. Então, muitos sistemas vão atribuir para vocês 99% de limpeza. Por quê? Porque aquele 1% final gastaria mais energia que todo o processo para gerar os 99% de limpeza. Então, nesse processo, é um processo de excreção log, comumente também em sistemas biológicos. Então, as aplicações. Certo? Nós vamos ver que as curvas logs representam muitos sistemas biológicos, pois saturam. Então, por exemplo, um corredor, para ele melhorar 1/10 de segundo no seu tempo, que seria o y, ele vai ter que treinar 1 ano, que é o x. No começo da carreira não era assim. No começo da sua carreira, ele melhorava 1 segundo por ano. Mas depois de 5 anos, ele entrando numa classe de elite, ele começa a procurar melhorias de 0,1 segundo em 1 ano. Então, vejam, ele saturou
o seu metabolismo e agora ele procura qualquer ação que seja uma melhora ínfima no processo. Por esses motivos que existem muitas relações de anabolismo no esporte, porque o corpo chega a um momento de saturação. E aí entram processos, então, artificiais que tendem a mudar esse ótimo de crescimento que o corpo possui. Perdão. Outro exemplo é a alimentação. Se nós ingerirmos mais alimentos que o necessário, o nosso corpo também saturará e irá guardar esse alimento sob forma de gordura. Então, a alimentação possui um valor que é o ótimo de alimentação. A partir daí, nós teremos um mínimo de aumento de vitaminas no nosso corpo e o máximo de aumento de massa de alimento e de acúmulo após de gordura. Então, a alimentação também satura. Certo? Se eu ingerir 5.000 calorias, certo, no dia, mas o meu corpo necessita de 2.500 saturam e eles vão ficar armazenados. O mesmo para a hidratação. Não adianta tomarmos um excesso de água, por quê? Porque há um limite. Né? Hoje a gente vê essa cultura de todo mundo com uma garrafinha de água na mão constantemente. Certo? Isso é uma cultura, mas não é biologicamente saudável. Tudo existe uma dose letal, um chamado DL. E a água também produz. Nós podemos morrer tomando água. Certo? Já aconteceu casos como esse. Então, essa dose letal, ela vem depois de uma saturação. Primeiro o teu corpo satura, depois ele satura a capacidade de processar a água dentro dele. Então, são curvas de saturações que atingem valores críticos, no caso chamado de DL ou dose letal. A atuação de fármaco no corpo humano também é muito comum. Se você recebe uma informação de que você precisa de 1 grama de um determinado fármaco, é porque essa informação foi pesquisada e calculada. Não adianta você tomar 1,5 gramas achando que vai fazer mais efeito. O seu corpo saturará e não terá uma melhoria daquela meia grama colocado a mais, daquele meio grama colocado a mais, perdão. Certo? Então, essa relação existe também na atuação de qualquer fármaco no nosso corpo. Certo? E, por final, nas misturas homogêneas. Nas heterogêneas não ocorre um processo, mas nas homogêneas ocorre. Então, quando você coloca sal na água, existe uma solubilidade. A partir daquele momento, satura o sal e ele vai descer. E por mais que você coloque o sal na água, a quantidade do poder adoçante será mínimo e a quantidade de sal máxima. Então, se você quiser adoçar mais o sistema, você vai ter que acrescentar muito sal para que esse poder adoçante se dê em mínima quantidade. Saturou um sistema. Então, esses são exemplos que nós trabalharemos nas partes log e será cobrado de vocês curvas log. Então, será cobrado o quê? A interpretação gráfica de logaritmos nas suas funções crescentes e decrescentes. Certo? Uma boa semana de estudo e até mais.